Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Derek, sou professor de História e hoje teremos mais uma das nossas videoaulas. E hoje o tema da nossa videoaula é o Egito, mais precisamente o Egito Antigo, que se origina ali há 5.000 anos antes de Cristo até mais ou menos 500 anos antes de Cristo com a invasão dos persas, que entram, dominam ali a área, a sociedade toda e se torna uma satrápia. Depois, com o passar do tempo, vem os romanos e também invadem lá e dominam, tem a dominação dos romanos. Então, o Egito, ele se desenvolveu às margens de um rio que foi grande importante, foi de suma importância para que eles pudessem se desenvolver, que é o Rio Nilo. Ele corta todo o Egito. E logo quando o Egito começou a se formar, eram vários povos, vários clãs, era uma mistura de povos ali, e eles eram chamados nomos. Eles eram sedentários já, eles viviam eram caçadores e coletores, mais coletores, né, do que caçadores. Eles utilizavam da pesca e da irrigação para desenvolver, para poder plantar e colher, né? E essa junção foi formado o Egito Antigo, essa formação dos povos, dos nomos, eles se agruparam, se uniram e formaram o Egito Antigo e o Egito Baixo. O Egito Baixo se localiza no norte e o Egito Alto se localiza no sul. Digamos que eles viveram assim em dois Egitos até mais ou menos 3.200 anos antes de Cristo, que teve a coroação do faraó, que é o Menés. O Menés, ele fez o que? Ele unificou os dois Egitos. O alto e o baixo, ele se tornou um só, ele se tornou somente o Egito. E foi a partir daí que começou o reinado de faraó. Foi o primeiro faraó, Menés. E daí o que ele fez? Ele unificou e começou a reinar, né? Era uma monarquia teocrática, ou seja, ele tinha ele tinha poder sobre a política, que ele era o Deus encarnado, eles idolatravam o faraó, e ele estava no topo da sociedade de casta, né? Porque lá era a sociedade de casta. Era vitalícia hereditária a ordem que você nascesse. E essa ordem começa como, né? Começa com o faraó, depois ali do faraó vem a família do faraó, depois do faraó vem os sacerdotes, que são os encarregados por todo tipo de cultuação, de rito, e eles tinham contato com os deuses, os sacerdotes, aliás. E tinha os escribas. Os escribas eram os que tomavam conta ali de toda a legislação do Estado, né? Do governo do faraó. Tipo, julgamentos, pesagem, contabilidade, administração de todo o que era imposto. Eles escolhiam o imposto, né, das pessoas. Apesar de haver. Bom, seguindo aqui ali então. E os escribas também tinham. é, é, Na verdade, eles que eram responsáveis pelas escritas, né? E as escritas tinha a hieroglífica, que era religiosa, funerária, sempre que em alguma pintura tiver escritas, elas sempre são religiosas, hieroglíficas. Daí tinha a hierática, que era a parte dos escribas da administrativa, que tomava conta, que era mais ou menos ali no estado que se usava, era uma escrita documental, que era, digamos, formal hoje em dia. E a demótica, que era popular, a escrita popular entre eles, que era mais retratado assim no dia a dia. Beleza, monarquia teocrática. Tem o faraó, família, sacerdotes, que eram encarregados de falar com os deuses, de todo esse rito, os escribas, e depois vinham os militares, os camponeses e os escravos. Os camponeses eram a maioria que produzia ali às margens do Rio Nilo. Eles tomavam conta, eles
tomavam posse de campos, assim, de áreas e tinham que pagar o imposto para o faraó, né, o imposto para o governo. E escravos no Egito era bem pouco, apesar do que muita gente acha que eram os escravos que construíam lá, sim, eles ajudavam, só que eram todos escravos de guerra. Era difícil de ter um escravo por dívida, não tinha escravo por dívida, era escravo de guerra que acabava tentando invadir o Egito e se tornava escravo. E a maioria dos trabalhos, assim, realmente, quem fazia eram os camponeses. Os camponeses faziam, era tipo uma servidão, assim, era um sistema de socioeconomia, era um sistema de servidão coletiva, todos serviam ao Estado. Beleza. E como era assim o sistema de irrigação deles? Era muito avançado. Talvez eles que tenham desenvolvido coisas que usam até hoje. Claro que hoje se modernizou muito, né, as estruturas, mas eles que criaram represas, sistema de canalização de água, diques, reserva, sabe? E eles sabiam que chovia de julho ali mais ou menos até setembro. Eles conseguiam estocar água e administrar durante o ano todo, plantando cevada, trigo, papiro, fruta, leguminosas, raízes. Eles desenvolviam tudo isso. A agropecuária existia no Egito, mas era muito pouco, porque era muito caro se tratar de um animal, né? Então eles aproveitavam tudo. Se eles tinham uma vaca, eles tiravam leite, depois eles tiravam a carne, eles usavam os ossos, eles usavam até os nervos para fazer corda. Então se era reutilizado muito assim a agropecuária, assim, a criação de animais, né? Mas eles focavam mais mesmo no sistema de irrigação e plantação. E da pesca também. Só que da pesca eles comiam alguns peixes assim, mas havia muita doença, né, por ingestão de peixe estragado, daí eles até não davam muita importância, eles tratavam mesmo mais de raiz, leguminosa e frutas. E vamos lá. E como que era, né, a religião deles, né? Era a monarquia teocrática, o Estado estava sempre ali, junto com a religião. A religião deles, eles eram o quê? Politeístas. Eles acreditavam em mais de um Deus. Eles, se você reparar, sempre vai ser retratado nas pinturas deuses com cabeças de animais, né? Ou deuses homens e misturados com animais, ou seja, eles tinham várias formas, né, de deuses, eles acreditavam em vários deuses, que eram os zoomórficos, os zoomórficos são os animais em formas de animais, antropomórficos, que são formas de humano, e antroposomórficos, que eram formas de humanos e animais juntos, né? Eles cultuavam vários deuses. Eles visavam a imortalidade, eles achavam que a alma vivia para sempre. Então eles desenvolveram um sistema de mumificação, que é um sistema de embalsamamento. Eles usavam produtos, né, de formol, eles já tinham naquela época desenvolvido e passava por todo o corpo e enfaixava. E é muito eficaz, porque tem várias múmias aí que hoje em dia ainda estão inteiras, assim, né, de certo modo dizendo, e muito bem preservadas. E o que que eram as pirâmides, né? Que todo mundo acha que era templo, tudo tal. Não, realmente as pirâmides eram tumbas que só serviam para a morte. Então eles tinham a morte assim como o ápice, sabe? Que a sua alma vai viver para sempre. E enquanto o faraó estava em vida, ele era Horus e quando ele morria, ele era Osíris. Eles tinham isso para eles, né? Então o faraó fazia todo esse percurso aí. E teve uma exceção no reinado de então, né, no reinado de Amenófis IV, ele faz uma revolução, né, religiosa com o objetivo, o intuito de tirar o poder dos sacerdotes, né? Ele transforma o Egito em monoteísta, ele acredita num Deus só. Ele acredita que a força daí vem de Atom, que é o círculo de Sol. E
E foi mais para quebrar mesmo assim o poder que os sacerdotes tinham, influência na religião e no governo, né? E o próprio Amenófis IV ele vai e muda o nome dele para Akhenaton. Akhenaton ele fala que é o deus encarnado do rei Atum, do deus Atum. E daí, só que se torna só monoteísta durante o período do reinado de Amenófis IV, porque depois que se passa, depois que ele vinha a falecer, a morrer, eles pegam e voltam a cultuar outros deuses, de novo, né? E a respeito das pinturas, né, rupestres que foram deixadas, se tem dois tipos, né? Se tem mais aquelas que são com hieroglifos, que são escrita sagrada religiosa, e retratando o que? Retratando são pinturas funerárias, né? Que retratam a vida após a morte e tudo. E como são dois tipos, e tem a pintura funerária e tem a pintura também cotidiana, que eles retratam mais o cotidiano ali do cultivo de todo tipo de planta, de fruta, né? E também o tratamento com animais, né? É mais retratado nessas pinturas. Então são a pintura funerária e a pintura cotidiana. São os dois tipos de pinturas rupestres que tem no Egito. E é isso aí, essa foi a nossa videoaula sobre o Egito e até uma próxima. Muito obrigado.